Ok, ok. Esse é o episódio 1 do podcast Brazilian Play and Learn. Eu sou a Bia Borim, sou cofundadora do Brazilian Play and Learn e já a Mariana Leite, que é a outra cofundadora, vai entrar no nosso call. Exatamente. Bom, a gente aqui vai falar sobre. Chega, gente, não precisa aplaudir tanto assim. Eu sei, é um sucesso. A gente vai falar sobre português como língua de herança. A Mariana tá do closet dela, que é o lugar mais tranquilo de falar, não é Mas é mesmo? com vídeo? É com vídeo, Mariana. Mas eu tenho que ir em outro lugar, eu posso ficar aqui mesmo. Nossa, não estava esperando o vídeo, sinceramente. Peraí que eu tô testando aqui. Olha aqui, Mariana, que maravilha. Estou testando a nossa plataforma. Não tem problema, Mas, pode mas, ficar no closet, não tem problema. mas eu não quero. Achei que era sua voz. Não, então, a gente vai Ah, colocar no nosso YouTube. entendi. Mas acho que eu vou ficar aqui mesmo, porque é o Eu lugar também acho. realmente mais silencioso da casa. Acho que tudo bem, acho que vai fazer parte. Então, quem estiver ouvindo a gente, por favor, vai no YouTube para ver o closet da Mariana. Já é um Sim, atrativo. as minhas peças de marca, de coleções, é Gucci, Louis Vuitton, Prada. Vai lá Então, ver, se pessoal. você não quer falar sobre português como língua de herança, não tem problema. A gente pode dar uma olhadinha na organização Marie Kondo da Mariana aí, do Nossa, closet dela. com certeza. Pode mesmo. Então, Mari, a Podemos. gente vai. Esse é o nosso primeiro episódio, né? Eu estou Uhum, muito uhum. feliz assim com o grant que a gente recebeu da UCLA, né? Do departamento do Ministério da Educação, que promove, né, línguas e culturas de herança. E depois de 5 anos, o Brazilian Play and Learn foi agraciado, né, com esse apoio. E é por isso que a gente Mais está do que merecidamente. mais do que Muito merecendo. obrigada. Ah, peraí, deixa eu É colocar. muito trabalho que a gente coloca nesse projeto e é muito legal quando retornam coisas boas. Olha aqui, ó, Porque vou a até gente. colocar palmas. Olha, para nós. Obrigada. Então, eu estou testando aqui a plataforma, estou adorando. Então, é aí por isso que a gente está fazendo esse podcast. Então, esse primeiro episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Brazilian Play and Learn, né? Tem Uhum, muita gente que entrou depois, assim, da pandemia, inclusive, que não conhece muito a nossa história. uhum, Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho rapidamente, se apresentasse individualmente uhum, e uhum. falasse, né, um pouquinho de como era o Brazilian Play and Learn, como foi durante a pandemia, o que que aconteceu e como a gente está agora e quais são as coisas que a gente pretende também para o futuro. Então, por favor, comece, Tá Mariana bom, a gente. Leite. Tá bom. A gente fala um pouquinho quem nós somos também para as pessoas Exatamente, entenderem. é Gente, exatamente. o meu closet tá engraçado, mas tudo bem. Eu tô morrendo de vergonha. Eu não sabia que ia ser filmado, achando que é só voz. Pra você, então, já falando quem sou eu, né, gente? Tô sempre um pouco unprepared, tô sempre não pronta pra vida, pras coisas, mas a gente vai vivendo. Então, eu sou a Mariana Leite, eu tenho 41 anos, tenho duas filhas, Olivia e Bárbara, moro na Califórnia, em Los Angeles, há 11 anos, desde 2011, 11 anos, muito tempo. E sou amiga da Bia desde 1999, Pouquinho tempo. pouquinho tempo, quando a gente se conheceu lá na USP, na Faculdade de Artes Cênicas, e a nossa vida foi, voltou, e a gente se encontrou aqui em 2017. 2017, foi quando eu mudei Sou de Nova York para cá. isso, um pouquinho ruim com datas, mas 2017, e resolvemos então abrir a Brazilian Play and Learn, porque a gente, como mãe imigrante, acredita na necessidade e na importância de manter o português como língua de herança em casa com os nossos filhos e com os filhos de todo mundo que vem encontrar com a gente nesse projeto. Resumi um pouco? Nossa, super resumido, gente. Muito bem, eu vou tentar ser tão resumida quanto. É bom que a Mariana já falou, né? Que a gente se encontrou na USP, a gente fez artes cênicas juntas, e eu fui para Nova York em final de 2014. Fiquei 2 anos em Nova York lá, e lá, né, ficando muito crazy, porque eu e Mariana em São Paulo, working actresses, né? A gente sempre trabalhou com teatro educação, a gente sempre estava trabalhando. A gente chega nos Estados Unidos naquela coisa, né, meio visto, deslocado, eu estava ficando bem maluca. E aí, quando eu consegui o meu visto de trabalho, eu falei, vou contar a história para criança. E aí, eu entrei em contato com uma escola de português
e comecei a entender o que era dar aula de português para filhos de imigrantes. Então, quando eu chego em Los Angeles, em 2017, a Mariana já está aqui contando história. Teve a mesma ideia? Por que será, né? A teve a mesma ideia. Eu pulei essa parte. Quando eu cheguei, porque eu mudei em 2011 para os Estados Unidos, morei em Chicago primeiro, depois, quando eu mudei para Los Angeles, eu com uma outra atriz que eu trabalhava na época, a gente contou histórias por um tempo aqui em Los Angeles, mas eu percebi, foi isso que eu falei para a Bia quando ela mudou para cá, que só a contação de história esporádica, uma vez por mês, não era o suficiente. Que a gente precisava fazer um projeto que fosse mais contínuo, como aulas de português, que só a contação de história, porque muitas das crianças ainda não estavam com o português num nível de entender uma história toda contada em português, por exemplo, que a gente precisava dar um passo atrás ou um passo à frente, É, vai eu acho saber, que né? é, exatamente. No português da contação de história. E a contação de história acaba entrando no nosso projeto, né? A gente Exatamente. parou de fazer isso, mas é. É, então, e aí E quando aí? eu chego com a experiência de 6 meses de dando aula de português para criança lá nos Estados Unidos, a gente Em junta Nova em York, a Nova louca, York, lá nos Estados Unidos, a gente nem a sei mais. louca. É, Imigrantes, onde é, é. estou, né, onde pertenço. Mas é quando eu vim de Nova York, a gente juntou essas 2 experiências, a Mariana contando história para criança aqui em Los Angeles, eu com essa experiência de dar aula de português, que eu achava que era uma coisa muito, assim, só gramática, e não é, porque português como língua de herança a língua é parte de um globo, né, de uma série de coisas que a gente abraça, e foi aí que surgiu a Brazilian Play and Learn. Num primeiro momento eu e você, né, Mari, dando aulas de Uhum, português, super hands-on, né, play-based, então a gente brinca muito, a gente tenta trazer para o universo prático da criança a língua, uhum, mas ainda tateando o que era a língua de herança, a gente nem usava esse nome, né, a gente falava só uhum. português. E aí a gente foi entrando em contato com outras iniciativas, com outras organizações, como a Brasil em Mente da Felícia, que agora é plural. Acho importante falar, também não acho que ninguém que vai estar ouvindo a gente vai achar isso, mas que a gente não, em nenhum momento diz e disse que a gente está inventando nenhuma roda. A gente está, na verdade, entrando no bonde, andando e pedindo para sentar um pouquinho perto da janelinha, talvez, mas assim, é, que é importante falar que existe essa história, que existem muitas educadoras e poucos educadores, mas muita gente já pesquisando e trabalhando com língua de herança há muito tempo, né? E a gente vem para somar essa coisa que já estava acontecendo. Claro que Exatamente. aí é aquela coisa, claro que do nosso jeito, porque nem todo mundo que dá aula de português como língua de herança tem o nosso background de atrizes, de professoras de teatro, que eu acho que esse talvez seja o diferencial da Brazilian Plain Learning, que faz a Brazilian Plain Learning ser o que é, e não outra iniciativa que tem outras características, outros pontos fortes. Por isso que eu acho que todas as iniciativas se completam e cada uma tem a sua especificidade. Eu acho que essa é a nossa, né? Exatamente, porque começou só eu e você, e aos poucos a gente foi crescendo e também trazendo outras pessoas com outras Uhum, características, que inclusive às vezes faltava um pouco na gente, a gente trazia, né, e traz para a gente, porque a uhum, gente sempre está em evolução. A gente, né, tem essa característica, mas a gente também quer conhecer e trabalhar com outras pessoas. Então, a gente a gente começou a ter outras pessoas dando aula, aí veio a pandemia, foi quando a gente uhum, começou a aula online, né, que uhum, hoje é o forte do Brazilian Play and Learn, digamos assim, né, um dos pontos fortes é a gente ter essas professoras como a Lívia no Brasil, a Catarina e a Aline lá em Portugal, a Carol aqui em Los Angeles, o Léo em Nova York, enfim, tem essas pessoas que dão aula pra gente remota, né, e aí a uhum, gente pôde trazer esse conhecimento de brincadeira, de jogo teatral, todo esse conhecimento acadêmico que a gente tinha para aula online, uhum. encontrando com o jeito de que cada um dá aula, né. E aí eu acho que o lance que você falou no começo, que a gente ia falar um pouco também da Brazilian Plain Learning na pandemia, acho que a gente não acreditava um pouco ou não achava que a aula online podia rolar para criança. E na pandemia a gente teve que era o único jeito e a gente aprendeu que sim, que dá muito, tem muito recurso, que dá para usar o mesmo estilo de aula, de jogo, de brincadeira, que a gente acredita na aula online. Então, eu acho que esse também foi um aprendizado.
pra gente, que fez o nosso, negócio crescer e hoje a gente consegue atender crianças no mundo inteiro com essa nossa dinâmica, através de aula online, usando, os materiais que a gente acredita que fazem uma aula dinâmica, engraçada, divertida, que a mãe fala: "Ai, eu tô a filha dela aqui na sala pulando, cantando, brincando", mesmo sendo aula online, né. E tem também a coisa da tentativa e erro, que também é muito do nosso é característica da nossa iniciativa, a gente testa coisas, a gente se arrisca. Então, Uhum, eu acho que uma coisa que a gente viu da aula online é o tempo de tela, a gente não quer que a criança uhum, fique na tela o tempo inteiro, muito pelo contrário, mas a gente por teste, por tentativa e erro, a gente viu qual é a minutagem ideal para uma aula online. A gente viu quantas pessoas, né, entre aula privada e aula em grupo, quais são as características da aula em grupo que podem ser características bacanas, né, para uhum, incentivar e ter vínculos afetivos, e eu acho que isso é uma grande coisa também do Brazilian Play and Learn, a gente entra na casa das pessoas, a gente cria um vínculo com a criança, a gente cria um vínculo com a família, porque a gente incentiva o uso da língua no dia a dia da família, então a gente acaba entendendo como funciona aquela casa para a gente incentivar o uso da língua lá. E aí, vira um encontro online com uma pessoa que você quer conversar, que você quer brincar, quase que uma uhum, tia, sem a conotação pejorativa do tia, né, que a gente sabe que tem, uhum, mas ao mesmo tempo de ter esse vínculo afetivo com uma brasileira que se importa comigo sim, né, que é contratada, é uhum, uma professora, mas que eu tenho aquele momento gostoso com ela, né, com através dessa certeza. língua, né. É isso, é fazer o português estar na sua semana, no seu dia a dia, num lugar de afeto, num lugar de prazer, num lugar gostoso e não a cartilha que eu vou preencher para fazer a minha mãe feliz ou porque se eu não fizer isso, eu não vou ganhar sobremesa, entendeu? Não é isso que a gente quer. E a gente vê várias famílias que vêm procurar a gente, assim, como a última alternativa. Ai, tentei de tudo, o que que eu posso tentar agora? E a gente acredita mesmo que através da brincadeira, através da afetividade, da música, da brincadeira, do game, né, da gamificação, de jogar, de play and learn, a gente consegue chegar lá, né. É, e agora que a gente está em outra fase da pandemia, né, porque ela Uhum, não né, ela dura, né, eu não vou uhum, falar que a pandemia acabou, mas estamos numa outra entrando numa outra fase já há um tempo, a gente está retornando e foi muito legal ter esse apoio, né, da UCLA, porque pode incentivar a gente a fazer esses eventos mais frequentes, porque também a uhum, gente viu que a parceria maravilhosa que a gente tem com a Paty do Brazilian Nights de fazer carnaval, festa junina e Natal, não era também o suficiente ter 3 uhum. eventos, né, por No por ano, ano, entendeu. É sim. claro que a gente estava na pandemia, obviamente não era momento de encontrar ninguém, mas agora a gente está nesse outro momento e a gente está fazendo, por exemplo, piquenique, mensal, a gente está encontrando as famílias estão, encontrando outras famílias que também estão em situações parecidas, né. A gente É. também fez É a questão da comunidade, né, da criança do português como língua de herança existir não só na aula, ou não só com a minha mãe, existir na vida real, existir no piquenique, existir falando sobre outros assuntos, existir no parque jogando bola. mesmo que Então, não fale português entre eles, isso que eu acho muito legal, porque às não, vezes tudo eles bem, ficam só saber não que o tem português existe. problema. Não tem problema que o português existe. Eu acho que nesse podcast a gente pode abrir essa oportunidade para as pessoas mandarem perguntas da nossa vida, do Brazilian Play and Learn, do como a gente faz, porque a gente tem essa dupla cidadania de mãe e professora. Então, eu acho que as pessoas podem. A gente pode também falar das coisas que não dão certo, as coisas que a gente também não consegue fazer como mães e como professoras, porque é isso, é vida real, entendeu? É como você falou, é tentativa e erro. Então, eu acho legal, Bia, você fazer a parte aí que eu não sei muito bem, que você que sabe. Como que as pessoas entram em contato com a gente para falar isso? O que, que as pessoas acham que seria legal a gente conversar e falar e abrir o jogo, né? Sim. E fazer uma vida real.
português como língua de herança, porque também a gente adianta a gente falar que são só flores, porque não são, né? É muita pedra no meio do caminho, mas que você vai, a gente vai tirando pedrinha por pedrinha, ali embaixo tem a raizinha da florzinha aparecendo, assim, né? É, porque não existe nada é ideal, né, nada é ideal e eu acho que a gente Né? baixa as nossas expectativas também e faz o que dá, porque eu acho Uhum, que quando a gente fala de língua, de novo, a gente está falando de cultura e identidade, então não é só falar, mas em primeiro lugar aceitar. Eu acho que quando a uhum. mãe fala assim: "Ele entende português, mas ele não responde", eu falo: "Nossa, isso já é muita coisa, ele entender". Muita. Porque responder É, é uma escolha da criança e às vezes é assim, é chato, mas nada que uma viagem para o Brasil não force a criança a se comunicar. Mas se ela é, escuta e ela não tem resistência em escutar, é porque ela está é. aceitando isso na identidade dela. Se vocês quiserem Uhum. mandar perguntas, dúvidas, abrir o seu coração, entendeu? Estamos aqui, é só entrar no nosso Instagram. Então tem 2 jeitos de mandar a pergunta. Um é pelo áudio do Instagram mesmo, então você pode mandar a sua pergunta, o seu comentário pelo áudio do Instagram, ou no link da bio tem entrar em contato por WhatsApp, e aí você pode mandar a mensagem via áudio WhatsApp, que aí a gente coloca no próximo episódio a sua pergunta. Ah, daí a pessoa pode colocar, como a tia, eu sou tão antitecnológica, mas adoro. Aí a gente pode, por exemplo, play a voz da pessoa falando: Oi, Mariane B, aqui é não sei É quem, assim que eu né? faço no História de Boca, exatamente, a criança manda a Aí eu adoro. mensagem, Nossa, entendi. e aí a gente toca aqui. Ah, então o pessoal manda umas perguntas aí, adoro ouvir a voz dos meus ouvintes. A louca, começou hoje, né? Ah. Mas é isso. Pois é, aí ó, o pessoal já tá super Aplausos, adoro. empolgado. Nasci E pra isso, e gente. Mari, para a gente É, encerrar essa apresentação incrível, né, do nosso podcast, o pessoal não para de aplaudir aqui, é. quais são as expectativas para onde você acha gente, Hum. reunião de trabalho agora em real life, para onde Ah, você acha a que Bia faz pergunta difícil. para onde você acha que a gente poderia desenvolver porque tem vários braços, né, o Brazilian Plain Learning. Então, Uhum, olha só, a uhum, gente tem o membership, a pessoa é membro, ela uhum. paga uma mensalidade, ela tem direito à aula, ela tem direito, por exemplo, à reunião, que não é reunião, né, é um plantão de dúvidas mensal. Então, né, existe esse espaço aberto, ela tem desconto, então isso é ser um membro. Outra coisa são os nossos eventos que a gente está fazendo junto com a UCLA. Tem todas as parcerias com a Brazilian Nights, que a gente faz também. Uhum. Para onde você agora o podcast, onde você acha que a gente poderia, de repente, se a gente tivesse um apoio ou para onde qual outra coisa você acha que o Brazilian Plain Learning poderia fazer de Aquilo bacana? aqui aquelas voltando, né, aquilo que eu te falei ontem, eu acho que os materiais que a gente desenvolveu falando porque sonhar não custa nada, aqueles Ah, a materiais gente que a gente tem desenvolveu, o curso em o vídeo da curso Udemy, né? o Udemy, então, isso eu adoro o nosso curso em vídeo, eu amo, eu acho maravilhoso o conteúdo modesta. Eu acho o conteúdo maravilhoso, eu acho ele fofo, acho ele divertido, acho bem feito, eu gosto mesmo, tenho, assim, muito carinho. E eu gosto muito do material aquele material que a gente fez, eu ia falar escrito, mas não é escrito, porque não é assim que fala. Os PDFs que a pessoa pode imprimir para a criança fazer É, em tipo, casa, é né, caderno de atividades, né, era de atividades em atividade. folha. Então isso é uma coisa que eu gostaria, no futuro, da gente ter mais tempo, dinheiro, verba, apoio, tempo, falei tempo, Falou. de Pode fazer, repetir, tempo. as aulas gravadas mais ou mais materiais, atividades em prática. Porque existe um livro chamado Eu, Ah, o livro chama que sim. Bia Moreira escreveu, que são atividades, é um livro interativo que a criança escreve, participa, coloca as informações dela no livro, e a minha filha de 7 anos, Olivia, ama o livro. Ela cada dia ela Que faz uma bom. página, ela volta, ela revisita, né. Eu acredito em coisas, assim, impressas que a criança porque a gente está falando da aula online, como é legal, como é divertido, parará, parará, mas pode esquecer dos manuais de desenhar, de escrever, né. Sim. E na minha casa eu tenho uma criança que ama, então é uma coisa que eu
acho que eu gostaria que a gente investisse mais. E se outra Se a gente tivesse iniciativa estiver pensado escutando, no nosso é, caso, a gente sente que existe sim, no geral, uma falta de materiais didáticos para a língua de herança que sejam acessíveis, né. é. Então, eu acho que uma coisa muito bacana que a gente está propondo é fazer parcerias com outras iniciativas que não tenham a mesma Uhum. característica que a gente, mas que a gente pode juntar forças, Sim. porque eu acho que como cada estado tem uma especificidade, cada cidade, cada iniciativa tem uma especificidade, na verdade a gente não está competindo, a gente está só somando para que no final das contas o português as culturas brasileiras sejam incentivadas. Então, se alguma iniciativa quiser também entrar em contato com a gente, fazer algum tipo de parceria, a gente está super aberto também. Sempre. Concordo. Ah, então tá. Então esse foi o nosso primeiro episódio no susto, porque a vida é assim. Eu no meu closet. Sacanagem, porque dá pra Mostra vou aí, falar, vou falar. mostra Quando aí. a gente testou fazer o podcast um dia, foi só ligação. É, mas agora, Mas você amiga, me posso te pegou porque falar? A tecnologia é, é rápida, entendeu? já mudou, Já entendeu? mudou. Eu achei essa Ai, ela me mandou plataforma. pessoal, fãs, ela me mandou um link, eu apertei no link, a gente conversou, não sei o que, ela falou: "Ai, funcionou, adorei, vai ser essa É, plataforma". Eu exato. entrei toda boazuda aqui no meu Deixa closet eu ver, achando que ia deixa ser eu a dar uma mesma coisa. olhadinha no Me seu aparece closet. um vídeo na minha cara, Deixa eu entendeu? ver, Mas tudo tem bem. alguma lógica a organização das suas roupas? Deixa eu ver. Aqui são os meus. Ó, não. Pra falar a verdade, não é falar mal da minha mãe, não, mas ela ficou um mês aqui, ela deu uma meio zoneada no meu closet. Herança, língua de Dona Sônia, né? herança, Não, é cultura. vestido, na verdade. Esses aqui são os meus. Olha o meu vestido de Ah, noiva. olha, gente, Mariana acabou de Ah, acabei de casar. Já casar. mandei lavar e tá aqui, não sei o que eu vou fazer. O vestido de Arrasou. noiva branco, o que você faz com ele depois, né? Usa no ano novo. Ah, é. Então, Pular 7 tá ondinhas bom. no Vou Brasil. lá. Ah, entendi. Da próxima vez que eu for passar o novo no Brasil, levarei. Não, Ah, Arrasou. gente, não Mais tem não, alguma mas é coisa isso aí. interessante do seu closet que você queira mostrar? Ah, acho que assim, rated R, acho que não, brincadeira. Então tá bom, Brincadeira. gente. Lembrando, quem quiser mandar sua dúvida, sua sugestão, manda ou por Instagram ou pelo nosso WhatsApp, que o link tá na bio. É isso, um beijo. E até a próxima. Um Até o beijo. próximo Obrigada, Bia. episódio. Obrigada a todo Tchau. mundo. Tchau.